Então, quais que são as perguntas mais comuns na imigração e como respondê-las, ok? A primeira de todas, mais comum, é What's the purpose of your visit? Então, você tá lá chegando na imigração e aí a primeira coisa lá que o agente vai te falar é What's the purpose of your visit? Quando você ouvir essa palavra purpose, tá? Em inglês ela vai significar propósito, motivo. Então, what's the purpose of your visit? Qual que é o motivo da sua viagem? O que que você está fazendo aqui no meu país, né? Basicamente é isso que eles estão perguntando. Então, what's the purpose of your visit? E aí você vai responder. Seria para turismo, seria para negócios, né? Então, vamos supor que seja para turismo. Em inglês a gente tem a palavra tourism, ok? Depois vocês podem até pesquisar lá para aprender direitinho a pronúncia. Então, por exemplo, what's the purpose of your visit? Tourism, ok? Próxima pergunta bem comum é where are you staying? Onde você vai ficar? Aqui estamos falando um pouquinho sobre em qual hotel, qual hospedagem que você vai pegar lá no país, tá? Então, where are you staying? E você fala lá o hotel, o endereço e tudo mais, tá? Então, uma forma de responder essa pergunta seria assim, né? Como eu já até disse num vídeo de frases para viagens, que seria I'm staying at, que seria aquela preposição at, e aí vocês vão falar o nome lá, hotel. Por exemplo, I'm staying at the Flower Hotel, igual o exemplo que eu dei lá na outra aula, né? Vou ficar no Hotel Flor, por exemplo, I'm staying at the Flower Hotel. Então, basta vocês colocarem essa estrutura de I'm staying at, o nome do hotel, e aí depois hotel, né? Que é a palavra hotel. E aí vocês vão dizer lá o endereço, ou mostrar, enfim. Então, where are you staying? A outra pergunta muito comum é how long are you staying? Quando a gente fala aqui de how long, eu quero saber, olha, por quanto tempo, né? How long? How long are you staying? Por quanto tempo você vai ficar, né? Então você vai falar, eu vou ficar uma semana, vou ficar um mês, vou ficar 2 meses, 3 meses, né? Você fala de weeks or months, por exemplo, I'm staying for 2 weeks, or I'm staying here for 3 months, por 3 meses, 4 months, 5 months, ok? Vocês vão dizer aí o tempo que vocês vão ficar. Outra pergunta muito comum deles fazerem é: Do you know someone here? Você conhece alguém aqui? Né? Ou do you know anyone here? Né? Aqui eu coloquei não na regra gramatical correta, né? Que seria do you know anyone here? Mas você pode ouvir, né? Do you know someone here? Ou do you know anyone here? Que seria você conhece alguém aqui, né? Veio visitar alguém, um amigo, ou a negócios, aí você vai informar, né? Do you know anyone here? Ou do you know someone here? Outra pergunta bem comum é eles perguntarem sobre quantia. Então, por exemplo, how much money do you have? Quando eu estou falando de how much, eu falo de quanto, tá? Então eu quero saber how much, quanto, money, quanto dinheiro você tem. How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Por que eles fazem essa pergunta? Geralmente, né, se virem algo suspeito lá, eles querem realmente saber se você tá falando a verdade, se você se preparou para essa viagem, ou se você simplesmente caiu de paraquedas lá, entendeu? Por isso que é muito importante que todas as informações batam direitinho ali, tá? Não mintam, ok? How much money do you have? Aí você vai falar, dollars. A quantia que você tem lá em dólar, né? Que é o tanto que você vai utilizar de forma estimada para a sua viagem. A última pergunta muito comum de ser feita antes deles te liberarem é What is your final destination? Então, vamos supor que você vai ficar no hotel tal, mas depois você vai viajar para outro estado, depois você vai conhecer outro parque, não sei o que lá. Então, antes de você voltar, é fácil você reconhecer essa pergunta, né? Porque é final, e destination, destino. Então, what is your final destination? Qual é o seu destino final, ok? Então, essas aqui são algumas perguntas que são muito comuns na imigração. Então, se você souber responder de cabeça todas essas perguntas aqui, tá? Vai ser super tranquilo para vocês, tá bom? Então, depois vocês voltem aqui no vídeo, treinem as respostas que vocês vão dar, treinem realmente a pronúncia, ok? Eu vou pronunciar aqui mais uma vez para que fique bem claro, para que vocês tenham mais facilidade de reconhecer na hora que essas perguntas forem feitas para vocês, mas é muito questão de treino, gente. Se vocês treinarem isso aqui, vocês vão ver que vai ficar super fácil, vocês vão saber responder e não vão passar por nenhum aperto, ok? Então, a primeira, what's the purpose of your visit? Que é para perguntar qual o motivo da sua viagem. Where are you staying? Onde você vai ficar? How long are you staying? Por quanto tempo você vai ficar? Do you know someone here? Ou, como eu disse, às vezes pode ser, do you know anyone here? Você conhece alguém aqui? How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? E what is your final destination? Ok?